Seja muito bem-vindo a este vídeo. Aqui eu quero te compartilhar um recurso poderoso que talvez você nunca tenha ouvido falar e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito agora que você já sabe lidar com as doenças de outra forma. Agora que você já olha para os sintomas de cura e sabe identificar o que é, né, um sintoma de cura, um sintoma de conflito ativo. E agora você vai ter mais um recurso para poder te ajudar a atravessar esses momentos contribuindo com o seu corpo para que ele possa se curar e se curar dentro daquilo que é sagrado, dentro daquilo que Deus já fez, né, fonte, algo muito maior do que nós já fez, funcionando perfeitamente, e a gente só precisa, né, muitas vezes, saber exatamente, né, o que está acontecendo com a gente para poder atravessar esses momentos, né, de sintomas de cura de forma mais leve. E contando com recursos que são naturais, que não interfiram nos processos, né, dessa sabedoria divina que está por trás dos sintomas e da recuperação do nosso corpo. Então, eu vou passar aqui e eu espero que possa aí chegar no seu coração e encontrar um terreno fértil para poder você sentir isso como algo que vai transformar a sua vida também. Então, vamos lá. O recurso que eu quero te apresentar é chamado P10. E eu dei o título a essa aula aqui de A Sabedoria Extraída da Natureza que ajuda o corpo nos processos de cura. Agora que você já sabe identificar processos de cura, né, e que você já sabe como se relacionar com eles. Então, vamos lá. Só para fazer um resumo, né, não sei em que momento dessa jornada você está, em que momento você já está nos estudos sobre nesse curso que eu trouxe, né, para você interpretar, né, ou de outra forma as doenças, as mensagens que elas trazem, só para relembrar então o papel das doenças na nossa vida. Então, da contramão da medicina tradicional, né, aqui não criticando, tá bom? Só uma questão de pontos de vista que enxerga as doenças como algo ruim e busca combatê-las com antibióticos, anti-inflamatórios e outros fármacos e procedimentos cirúrgicos, o Dr. Hammer, que você já viu, que você já conhece aí dentro do curso, criador da nova medicina germânica, descobriu que as doenças são, na verdade, sintomas que fazem parte de programas biológicos de sobrevivência diante de conflitos que vivenciamos ao longo da vida. Então, desde a gestação, nascimento, primeira infância e recapitulações ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo conflitos e o Dr. Hammer identificou, ele descobriu, né, fez ali constatação de que esses conflitos trazem sintomas que são considerados pela medicina tradicional como doenças. A estes conflitos, o Dr. Hammer deu o nome de conflitos biológicos, como você já viu aí nas aulas anteriores. E para cada um deles, o corpo físico vai sempre trazer a mesma resposta. Por isso que é ciência, não é nenhuma crença, né? É ciência. Então, aconteceu tal coisa, o corpo vai trazer tal coisa. Então, tem critérios de comprovação, né, de que é realmente algo científico. E o objetivo é preservar a nossa vida, seja durante a vivência do conflito, seja após a superação dele e início da fase de regeneração. Então, nós temos aí, né, o corpo trazendo sintomas e todo um programa biológico para nos preservar a vida diante dos conflitos que nós passamos. Então, lá, né, Jung, você também já viu aí dentro do curso que Jung ele já trazia essa noção, né, esse conceito sobre as doenças. Elas cumprem um papel de garantir a nossa sobrevivência, que é essencial para a nossa evolução como espécie e como seres espirituais. Afinal, para evoluir, é preciso estar vivo. Então, a natureza é sábia e a nossa biologia ela traz caminhos de solução para os conflitos que nós enfrentamos. Então, se nós enfrentamos conflitos, o nosso corpo vai encontrar uma forma de lidar com este conflito, com o objetivo de nos manter vivos, seguros, com um sentimento de pertencimento e de amor, em condições de seguir o nosso plano de evolução espiritual aqui na Terra. Então, fazendo aqui relembrando, né, qual é o caminho da doença. Então, você viu aí nas aulas anteriores, quando a gente fala que a gente está doente, né, quando a gente enxerga os sintomas, a gente está aqui no plano físico, no nosso corpo, enxergando os sintomas
manifestados no nosso corpo. No nosso corpo, né, e muitas vezes aí no aspecto emocional também. Mas isso tem por trás, né, todo este caminho aqui. Então, a doença começou lá na alma, que traz dentro do seu projeto, do seu plano de existência e plano de vida, um objetivo de evolução. E para isso, né, nós escolhemos uma família, um contexto de época, né, uma época da humanidade. Nós escolhemos o país, o lugar onde nós vamos nascer, a família. Então, todo o sistema transgeracional que nós escolhemos de acordo com aquilo que nós precisamos realizar dentro do nosso projeto de alma, dentro do nosso plano de evolução. Ou seja, tudo isso aqui está a serviço daquilo que nós viemos fazer aqui nesse plano. Então, nós escolhemos a família certa, o lugar certo, o país, o estado, a cidade, com as condições climáticas, com os conflitos sociais, né, que são necessários para a nossa evolução. Então, não existe acaso, né, e tudo isso aqui está a serviço da nossa alma. E os conflitos biológicos que nós passamos durante a nossa vida, que nascem, né, que surgem a partir daquilo que nós vivenciamos na vida. Então, na gestação, nascimento, infância e todas as recapitulações durante a nossa vida. Então, as separações, os conflitos de família, as divergências, as perdas, tudo isso são os conflitos biológicos que estão a serviço do nosso sistema, ou seja, a serviço daquilo que nós precisamos desempenhar e aquilo que nós viemos fazer dentro da nossa família e do lugar onde a gente está, também está a serviço da nossa alma. Então, tudo isso que acontece aqui, né, nesse nosso plano de existência, está a serviço da nossa evolução. E tudo o que acontece é visto pelo nosso eu mental. A gente percebe, né, pela nossa psique, os fatos, as ocorrências da nossa vida. E a gente faz uma interpretação a partir daquilo que nós trazemos, né, lá da nossa história de alma, do nosso contexto familiar, de toda a nossa cultura. Então, nós fazemos a nossa interpretação a partir dos traumas que a gente já traz, então, dos aprendizados que a gente já teve antes, nas vivências, né, que a gente já teve, desde a concepção, né, que gestação inclui concepção, gestação e nascimento, e a gente faz essas interpretações e esses conflitos biológicos impactam no nosso corpo, através de toda essa dinâmica, todo esse caminho que você viu através das aulas em que eu expliquei, né, como que surge a doença no nosso corpo. Os sintomas, né, durante o conflito, os sintomas após o conflito, os sintomas de regeneração, né? Então, este é o caminho da doença, e sempre levando para nossa evolução. Então, em resumo, as doenças se expressam no nosso corpo físico, né, em resposta a conflitos que surgem na nossa psique, a partir das experiências do nosso ser e de tudo que ele traz na mente, emoções e alma. Então, os nossos 4 corpos aqui interagindo. A nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, trazendo informações que vão impactar no nosso corpo físico. Tudo isso com o objetivo de evolução. Né? E lembrando que tudo que nós vivenciamos vem desde o nosso sistema transgeracional, gestação, nascimento, essa interação que nós temos com a mãe, né? Desde bebezinhos, o campo morfogenético, ou seja, o lugar onde a gente está, o campo em que a gente está inserido. Então, tudo isso impacta nesses nossos corpos, que chega, né, com uma informação, uma forma de interpretação e causa determinados impactos no nosso corpo físico. Então, o que nós chamamos de doenças são, na verdade, caminhos de solução para que a gente consiga fazer esse caminho aqui de evolução. Então, relembrando as fases do conflito, né, nós temos lá, quando a gente vive um conflito biológico, dentro daquilo que você já entendeu o que é conflito biológico, um susto, uma separação, uma briga entre os pais, evento indigesto, eu não posso falar, não posso me mexer, aqueles conflitos, né, que a gente vive. Então, a criança, por exemplo, que vai para a escolinha, se separa da mãe, ou os pais que estão brigando,
ela que passou lá numa situação indigesta na escolinha, né, uma briga, alguém tomando os seus brinquedos, enfim, ela passou lá por situações conflituosas, né? E isso gerou ali sintomas que são imperceptíveis no corpo físico, mas pode gerar sono ruim, agitação, estado emocional alterado, medo, raiva, tristeza. Só que isso, uma hora, né, acaba se resolvendo, né? Independente do tempo que vai levar, uma hora vai acabar se resolvendo. Quando se resolver este conflito, ou seja, quando a criança superar, ela vai entrar na fase de cura. Então, inicia-se a fase de cura. Isso serve para a criança e para o adulto também, né? Então, nessa fase de cura, a gente vai ter os sintomas de cura, que são aqueles, né, que são os considerados como doença, que é aquilo que a gente vê, aquilo que chega, né, a ferida no braço, a dor de cabeça, a febre, a inflamação, a tosse, fraqueza, sono, prostração, né, os cânceres, né, os cistos. Então, tudo isso que vai aparecer aí nessa fase de cura vai ser chamado de doença. E aí, dentro da nova visão que eu estou trazendo para você nesse curso, você já sabe agora como lidar com estes sintomas, né? E lembrando também que existe aqui a epicrise, que é aquele momento em que os sintomas se tornam mais fortes, tá? Então, como lidar com as doenças, né? Você já aprendeu isso, mas agora só reforçando aqui. Ao descobrir que as doenças são programas biológicos de sobrevivência em resposta a conflitos biológicos, Dr. Hammer descobriu que a grande maioria dos sintomas aparece quando já conseguimos sair do conflito, voltando a nos sentirmos fora de perigo. Então, neste momento, se inicia a fase de regeneração do corpo físico. E este processo envolve alguns sintomas essenciais para que tudo volte ao normal, tais como inflamação, dor, rubor, né, aquela vermelhidão, e febre, mais cansaço e sono irregular. Então, esses sintomas de cura, eles são essenciais. Se eles não acontecerem, a gente não, né, o nosso corpo não se cura. E se ele não se cura, ele entra em pane, né, vai se tornando tão disfuncional, né, o nosso organismo, que uma hora, né, entra em pane. Então, é preciso passar por esses sintomas para que a gente se cure, né? O corpo se cure, se regenere dos conflitos que já vivemos e não, né? E não como algo ruim que está acontecendo agora. Então, é importante lembrar, né, que nós, por exemplo, se nós buscamos a terapia da superação de questões emocionais, então nós, né, sabemos aí do tanto de terapia que a gente tem à disposição e que a gente pode fazer. Quando a gente superar as questões emocionais que têm por trás conflitos, que trazem crenças, padrões comportamentais disfuncionais, será necessário atravessar a fase de cura do corpo físico. E em quase 100% dos casos, este processo vai envolver os mencionados sintomas de cura: inflamação, dor, rubor, febre, cansaço e sono irregular. Então, se a gente faz terapia, a gente cura os nossos traumas, resolve os nossos conflitos. Então, é claro que a gente vai passar por sintomas físicos, né? Isso, em quase 100% dos casos, vai acontecer. Então, por exemplo, se eu, né, estou fazendo terapia porque eu não consigo expor as minhas ideias, não consigo expor a minha opinião, porque eu tenho uma crença, né, de que eu não tenho direito a falar. O que vai acontecer na hora que eu sair do conflito? Pode ser que eu tenha uma dor de garganta, uma inflamação, né? Até algo um pouco mais grave, dependendo do quanto esse conflito era profundo, mais grave no sentido assim, mais incômodo, né? Porque grave não é, você já entendeu, né? Na verdade, é só uma maneira de falar. Mas vai ser mais intenso, né? Mais forte o sintoma quando maior for o que a gente chama de massa do conflito, que é tempo e profundidade, né, do conflito. Então, se eu fiquei uma vida inteira sem conseguir me expressar, e eu, de repente, faço terapia e me curo disso, começo a falar, pode vir rouquidão, dor de garganta, né? Tudo isso na fase de cura. Ou seja, meu corpo está se curando, e não agora estou vivendo um problema. Tá?
Então, ou seja, se a cura que começa nos corpos sutis vai acabar chegando no corpo físico, ele vai ter que complementar esse processo, né? Completar, trazendo assim sintomas de cura. Então, como o desconhecimento, quando a gente vê os sintomas de cura, a gente pensa que a gente está doente. E aí a gente sai correndo para combater a doença, que é, na verdade, o esforço do corpo para se curar. Mas, aí neste momento, é que este novo olhar que você tem agora para as doenças vai direcionar você para uma postura diferente. Vai ser o quê? Respeitar a sabedoria do nosso corpo e simplesmente ajudá-lo a fazer o que ele já sabe fazer. E é aqui que entram os recursos naturais, dentre eles o P10, que eu vou te trazer aqui hoje e que eu tenho certeza que vai, né, pode libertar você de antibióticos, anti-inflamatórios e outros vários medicamentos, como aconteceu comigo e como acontece com muitas pessoas, né, que tomam conhecimento desse novo recurso. Isso, por que eu estou falando com muitas pessoas e não com todas? Porque cada pessoa vai receber isso de uma forma. Né? Você pode receber esse conteúdo e simplesmente, né, não dar o devido crédito e seguir sua vida tomando antibiótico, tá tudo certo, é o seu processo. Mas no meu processo hoje, né, eu não tomo antibiótico, não tomo anti-inflamatório, por quê? Porque eu já entendi que eu não tenho que combater a inflamação, eu não tenho que combater esses micro-organismos, bactérias, vírus, eu tenho que ajudar o meu corpo a se curar. E aí entra o P10, que é um recurso que vai ajudar nisso. Então, o que é o P10? O P10 é a água do mar que regenera a vida. Como assim? Eu vou te explicar. O P10 se trata de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, ou oxigênio líquido, acrescida de IP roxo, que atua na aceleração da regeneração do corpo físico. Então, aqui estou falando do P10. Ele atua na aceleração da regeneração do corpo físico, respeitando a sabedoria sagrada do corpo, em especial nos processos que envolvem inflamações. Então, eu falei da garganta. Em anos e anos da minha vida, quase uma vida inteira, me sentindo sem a capacidade de expor a minha voz no mundo, sem a capacidade de me colocar, de expor a minha opinião. E, de repente, fiz terapia e me curei disso. Das crenças, dos traumas. Meu corpo vai se curar. Né? Então, meu corpo vai trazer uma inflamação na garganta. E isso pode ser em função de uma terapia, em decorrência de anos e anos de conflito, como também pode ser de uma questão pontual, né? Então, o P10, ele foi descoberto por um cientista brasileiro, ou seja, nosso aqui, brasileiro, nosso, nascido aqui nesse país, que a gente é tão acostumado a criticar e não ter respeito, por nós mesmos, não nos considerar tão capazes quanto, os conhecimentos que vêm de fora. E sim, foi descoberto pelo professor Francisco Antunes, que é um bioquímico e pesquisador aqui de Campinas, na busca por replicar as mesmas propriedades da água do mar, que era utilizada por um outro pesquisador na França, chamado René Quinton, que na França ele denominou de terapia marinha e salvou milhares de vidas na Europa, especialmente durante e logo após a Primeira Guerra Mundial. Quem foi René Quinton? René Quinton, na França, ele descobriu que a principal composição do organismo, do nosso organismo, originou-se do mar. Ou seja, ele descobriu que a vida começou no mar. Então, se a vida surgiu no mar, o mar guarda todas as memórias do início da vida e todas as propriedades da vida. Então, com isso, a água do mar, reduzida à isotonia, possui uma composição química similar à do nosso plasma sanguíneo, podendo até ser utilizada em transfusões para salvar vidas. Então, através dessa descoberta, científica, dessa pesquisa que ele fez, ele criou a sua terapêutica básica chamada terapia marinha.
baseado em reconstruir a célula danificada através da água do mar, né? Ficou conhecido como plasma de Quinton, e que faz com que o nosso corpo se lembre da sua raiz original, ou seja, lá de quando surgiu a vida, e se recomponha muito mais rápido, quando há alguma alteração do meio saudável e essencial da biologia. Então, se a gente passou por processos, por conflitos, e o nosso corpo está trazendo um processo em que não, as coisas não estão, né, no seu natural saudável. Quando a gente usa o plasma de Quinton, a água do mar, ou o P10, essa substância faz com que cada célula que tenha sido impactada pelo processo se relembre das suas propriedades originais e, com isso, se regenerem mais rápido. Por isso que auxilia na regeneração do corpo. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, o René Quinton, né, que tinha criado lá seus laboratórios para fazer, né, plasma de Quinton, ele forneceu para o exército francês essa sua terapia. E seria para promover a regeneração rápida dos soldados franceses. Os alemães, percebendo, né, que quando eles atacavam os soldados e eles não morriam, e logo eles se recuperavam e estavam de volta ao combate, os soldados alemães passaram a atacar não diretamente os que estavam ali na linha de frente de combate, mas sim aqueles que traziam o plasma de Quinton no suprimento. Então, lá dentro da organização da guerra, existem aqueles que trazem os suprimentos. Então, os soldados alemães, percebendo a eficiência daquele suprimento, passaram a atacar os soldados que traziam o suprimento, e não aqueles que estavam em linha de frente de combate. Eles sabiam que se atacasse esses se recuperariam rapidamente, né, se não morressem. Então, com isso, a França chegou a incluir a terapia marinha de Quinton dentro do sistema público de saúde, salvando milhares de vidas durante e após a Primeira Guerra Mundial. Então, só contando aqui sobre um experimento que Quinton fez, ele pegou um cachorro, né, que estava bem ruimzinho, assim, muito mal, e ele aplicou a terapia de Quinton, né, a terapia dele do plasma de Quinton, fazendo transfusão, e rapidamente o cachorro se recuperou. Então, existem comprovações, né, desse caso, desse experimento dele. Se você quiser pesquisar na internet, você vai achar. Mas aqui, rapidamente, é só para te trazer informações para você ter esse conhecimento. E ele chegou a essas conclusões. E os resultados eram tão extraordinários, salvando milhares de pessoas sem qualquer utilização de medicamentos alopáticos, e, claro, despertou aí a ira e o inconformismo da indústria farmacêutica, que iniciou uma grande investida contra os laboratórios de Quinton. E após a descoberta da penicilina e dos antibióticos, né, lá o Pasteur, que era, trabalhava para a indústria farmacêutica, ele que surgiu com essa ideia de combater, né, os micro-organismos do corpo, promoveu aí, né, tudo isso, promoveu um grande ataque, uma grande investida contra essa terapia de Quinton. E todos os seus laboratórios foram banidos de toda a França. Existem na Espanha alguns laboratórios que fazem algo semelhante, mas não é a mesma coisa. E né, então só a terapia de Quinton realmente era essa, feita com a água do mar e com todo esse poder curativo. Então, hoje em dia, já não existem mais laboratórios de Quinton, e o seu conhecimento é ocultado pela indústria farmacêutica, cujo interesse é em manter as pessoas dependentes de medicamentos. Então, você não vai ver propaganda de P10, você não vai ver nada na mídia. Por quê? Porque a indústria farmacêutica não quer que isso seja divulgado, porque isso, né, fere os seus interesses, né, de lucro. Felizmente, no Brasil, o professor Antunes conseguiu replicar e otimizar a terapia de Quinton, criando o P10, que nada mais é do que água do mar tratada e com a introdução do ipê roxo,
que tem a propriedade de direcionar o processo de regeneração do corpo exatamente para as células que precisam ser regeneradas, né? E o que que acontece com o nosso corpo? Tudo que a gente toma, qualquer líquido que a gente tome, ele vai para todo o corpo, né? Qualquer coisa que a gente toma, que a gente ingira, vai para todo o nosso corpo, sem nenhuma, né? Não tem, de forma indiscriminada. Então, a gente toma um remédio para tratar uma unha encravada, ele vai para todo o nosso corpo e chegando até a unha encravada também. O que que acontece com o PDS? Como ele tem o hiperroxo é como se ele marcasse com uma setinha para que as moléculas, né, do PDS chegassem diretamente onde tem que chegar. Então não vai se espalhar para o corpo inteiro, vai naquele lugar onde precisa se regenerar. Por isso que é tão efetivo, tão assertivo, né? Então você vai tomar PDS com uma dor de garganta, ele vai ir para dor de garganta, não, claro, se você tiver com outras inflamações também. Por ser um produto 100% natural, não tem nenhuma contraindicação, não interfere nos processos naturais de cura do próprio corpo, atuando apenas como otimizador desses processos, acelerando a regeneração celular e restabelecimento da saúde. Então, por isso que não tem contraindicação. É como se você pegasse a água do mar, na verdade é oxigênio líquido, com todas as propriedades, né, que tem vindas da água do mar e tratada e com o acréscimo do IP roxo. Então, diante disso, né, a gente é a água do mar? É simplesmente a água do mar? Sim, segue a mesma base da terapia de Quinton, ou do plasma de Quinton. Portanto, nada mais é do que a água extraída do mar, tratada, isotonizada e com acréscimo do IP roxo. É a química do bem, né, digamos assim, é o processo químico que gera algo que realmente não vai contra a nossa biologia. O objetivo é otimizar o processo natural do corpo. Por quê? Por que isso? Por que que a gente se preocupa tanto em otimizar, já que o corpo sabe fazer? O corpo sabe fazer o que tem que fazer. Porém, a gente tem alimentação, né, muito contaminada, com agrotóxico, um monte de coisa. A gente tem o nosso corpo, às vezes, é muito debilitado por esses envenenamentos todos. E também nós não desenvolvemos, né, a capacidade de suportar dor, porque nós temos uma vida corrida, a gente quer melhorar rápido. Então, diante dessa demanda nossa, a gente tem esse recurso que vai sim promover uma aceleração, né, da regeneração. E também, quando a gente passa por sintomas e eles são intensos, por mais que a gente tenha esse conhecimento, vai trazer desconforto, pode trazer medo, pode trazer outros conflitos. Então, quando a gente tem, né, atravessa uma fase de sintoma de cura, com recursos que acelerem, a gente vai ter também uma ajuda nesse sentido, né, de não viver novos conflitos por causa dos sintomas. Posso usar diretamente a água do mar? Sim, sem medo de contaminação, porque René Quinton, com suas pesquisas, descobriu que o mar é capaz de filtrar qualquer impureza que possa recair sobre a água. Então, existem os vórtices marinhos, que são como se fossem aqueles redemoinhos lá no meio do mar, que guardam a memória do início da vida. E eles são capazes de regenerar tudo, qualquer coisa. Então, não existe poluição que vai fazer com que a água do mar se torne intomável, né? Bom, desculpa, não era a minha intenção criar uma palavra, mas surgiu, né? Na Nicarágua, por exemplo, o sistema público de saúde incluiu o uso da água do mar como parte de uma política de prevenção e terapia integrativa, em substituição, inclusive, à transfusão de sangue. Lá nos Estados Unidos também já foi utilizada a terapia de Quinton, o plasma de Quinton, para as transfusões, que seria a substituição da transfusão de sangue, daquelas pessoas que têm é, essa restrição, né? Como, por exemplo, quem é da testemunho de Jeová, que não aceita fazer transfusão de sangue, mas, em contrapartida, não tem restrição à transfusão, né, do plasma da água do mar. Então, na Nicarágua se utiliza a água do mar
como programa de saúde pública. Então, há um, o conselho, se não me engano, eu não sei o nome exatamente, é um sistema de distribuição, sistema de transporte, distribui água em tonéis, lá em caminhões, para toda a população, né, mais carente, para ajudar na, na preservação da saúde e, às vezes, até mesmo no tratamento preventivo, porque há pessoas em condições, né, de alimentação não são adequadas. Então, a água do mar, ela tem, além de todo esse poder curativo, ela também tem ali plânctons que são nutritivos. Então, a gente poderia utilizar a água do mar também. Tá? Então, se você mora em uma região, né, que tem mar, pode tomar. Você pode buscar informações sobre como utilizar. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque não é o objetivo, mas eu, por exemplo, estou fazendo uso da água do mar e já tenho obtido melhora, inclusive na parte de inchaço, né? Inchava as mãos, inchava pés, que tem relação com o conflito de abandono. Mas, né, em função de toda a nossa jornada, muitas vezes a gente vai precisar ir lidando com sintomas no meio do caminho, né? E para que é indicado o P10 e a água do mar, né? Para auxiliar e otimizar o corpo nos processos naturais de cura. Então, é no processo natural, em especial nos sintomas que envolvem inflamações. Gripes, resfriados, úlceras, garganta inflamada, faringite, otite, laringite, conjuntivite, estomatite. Até hoje, eu recebi hoje um depoimento de uma moça falando que quando ela tinha muitas espinhas e ela tratou com água do mar. Ela não sabia, né, que ela não sabia de nada disso, mas a mãe falou que era bom, ela fez o uso e era impressionante como que secava rápido, né, as espinhas. Por quê? Porque é processo inflamatório, né, espinhas. Então, é inflamatório, você já entendeu que inflamatório é na fase de cura. Então, ela já tinha vivenciado o conflito, o corpo dela estava se curando. Então, a água do mar ajudava no processo de regeneração. Se ela ficar vivendo um conflito, vai voltar, né? Vai voltar a passar pelos sintomas. Mas o fato é que, enquanto ela está passando pelos sintomas e não trata a raiz, esse recurso vai ajudar, sim. E pode ser utilizado para diversas outras coisas. Eu também tive depoimento de uma colega que falou que os pais utilizaram, passaram a utilizar, e depois de 30 dias utilizando, eles que já estavam há muitos anos com os índices glicêmicos, né, acima dos funcionais, ou seja, estavam considerados como pré-diabéticos, e depois de 30 dias utilizando o P10, fizeram o exame e não eram mais, foram retirados, né, do quadro de pré-diabéticos. Então, é muito poderoso, muito mesmo. E por que funciona? Porque é feita a base das propriedades originais da vida, que vem da água do mar, constituindo-se essencialmente como oxigênio ativo líquido, que aumenta a capacidade regenerativa das células do nosso corpo. Então, eu já fiz a retirada de medicamento para hipotireoidismo. Eu não sei se eu contei, mas acho que eu contei em alguma aula que eu tive um diagnóstico, né, de hipotireoidismo. Eu tinha, acho que 28 anos, se não me engano, 28, 26. E eu tomei medicamento até 40 anos, né, ininterruptamente. Na verdade, não é aquelas coisas de às vezes esquecer. E os médicos falam que é para sempre, que nunca vai, né, que você vai ter que tomar para sempre. Mas só que, felizmente, esse conhecimento chegou até mim e eu fiz, né, todo esse processo de retirar o medicamento. E depois de 16 anos utilizando, hoje eu não uso mais e não tenho nada mais. E sei que se eu viver um conflito que possa trazer hipotireoidismo, eu vou saber lidar com ele e vou também sair, né, do sintoma de cura. Então, é muito poderoso isso. É muito poderoso, é libertador. Só que por não ser algo que tem interesse da grande indústria, a gente não vai ter esse conhecimento em qualquer lugar. Por isso que isso aqui é primoroso, né, esse conhecimento que eu estou trazendo para você.
E qualquer pessoa pode tomar o P10? Sim, qualquer pessoa pode usar, mas há uma indicação em quantidade específica para bebês e gestantes, né, e que vem claramente descrita lá nos frascos e nas informações dos laboratórios do Dr. Antunes, tá? Que você vai poder adquirir somente nos laboratórios do Dr. Antunes. Por favor, não saia por aí comprando achando que todo que está escrito P10 é a mesma coisa, tá? Eu vou deixar aqui a indicação no final para você procurar. Recomendável solicitar orientação diretamente com a equipe do professor Antunes. Tem todos os detalhes sobre a forma de utilização. Então, onde que se vende? Eu vou deixar aqui as referências da Sandra, que trabalha com o Dr. Antunes, a Helena, a Elo, que trabalham fornecendo o P10 que é elaborado, feito pelos laboratórios do professor Antunes. Somente estes, né? Porque eu não conheço outros, não sei. Isso eu sei, eu já usei, tenho usado e eu até não trouxe aqui, mas tem sido realmente algo muito transformador, assim, ajudado muito mesmo. Eu não uso mais antibiótico, não uso anti-inflamatório, não estou dizendo que você não deva utilizar, tá? Porém, é importante você saber, nós estamos aqui nesse momento, né, falando sobre recursos naturais que podem ajudar os processos naturais do corpo. A sua forma de se relacionar com medicamentos alopáticos e tudo é seu, né? No momento em que você for sentindo segurança, você vai, né, passando a utilizar os recursos naturais, mas é como se fosse, por exemplo, na sabedoria antiga, né, dos nossos antepassados, os chás, né, que hoje a gente esqueceu isso, mas isso está aí e tem, não sei se você já chegou nesse momento, né, de ter acesso aí às informações sobre os florais de Bach. Mas Bach, que criou, né, toda essa terapia dos florais, ele falava que se a gente estabelecesse, se a gente, né, estando em um lugar, a gente estabelecesse uma linha, né, de um raio de 50 quilômetros, a natureza seria capaz de nos fornecer tudo o que a gente precisa para a nossa saúde, para a nossa boa vida. Por quê? Porque tudo está na natureza. Só que a gente não, a gente foi perdendo essa conexão com a natureza, essa referência. Mas tudo está na natureza. Então, a gente está fazendo agora um movimento contrário, né? De voltar para a nossa origem, que é, no caso aqui, da água do mar. E é isso. Então, este é um recurso poderoso para ajudar os processos de cura. Eu estou deixando aqui os meus contatos para caso você precise, né, de um apoio, de uma ajuda para entender os sintomas, para entender o que está por trás dos sintomas. Porque o mais importante, né, além de você ter recursos para te ajudar a atravessar os sintomas de cura, também é você saber que, por trás dos sintomas de cura, existiram conflitos que se resolveram. Pode ser que eles tenham se resolvido definitivamente, como eles podem estar, né, aí, é, de alguma forma no seu inconsciente e você voltar a ter, passar por esses conflitos de novo. Então, por exemplo, se você tem, né, lá na sua origem de vida, um trauma de abandono, você vai ter uma propensão maior em ficar revivendo esse trauma. Então, você vai passar, né, vários momentos da sua vida por experiências que vão ser interpretadas como abandono. E você vai, né, depois que você passar e resolver esse conflito, você vai entrar em sintomas de cura. Então, por isso que a gente vê que tem pessoas que ficam adoecendo mais. Por quê? Porque elas estão na recorrência dos conflitos. Porque não, né, alguma coisa, né, lá na origem de vida deixou traumas, deixou marcas, deixou memórias inconscientes que ficam voltando na medida em que a gente vai vivendo a vida. Então, você vai ver que se você ficar só tratando na hora que você vê os sintomas, você vai ficar como se estivesse alimentando esse conflito para a sua vida inteira. Então, o grande trabalho nosso é fazer o autoconhecimento, é buscar a cultura emocional, é buscar essa libertação dessas coisas, dessas memórias que a gente traz da nossa origem de vida.
concepção, gestação, nascimento e, claro, o transgeracional também, né? Aquilo que vem da nossa história de alma e do nosso sistema familiar. Então, fica aqui né, esse valioso recurso e você também ponha mais essa mensagem para que você faça essa jornada de abertura, né, de ir se liberando traumas, de crenças, de bloqueios que fazem com que você adoeça. Bom, então é isso. Eu te vejo no próximo vídeo.